Dito isto, abra sua Bíblia, meu querido e minha querida, o livro de Atos, capítulo 16. Cada vez que eu estudo a palavra do Senhor, eu fico impressionado com a riqueza que há nas Escrituras, na profundidade do ensino da palavra de Deus. Atos, capítulo 16, no verso 16 até o 26. Atos, capítulo 16, dos versos 16 ao 26. Nós vamos fazer uma leitura alternada. Eu gosto de propor leituras alternadas para que a igreja participe, para que a igreja leia junto. Isso vai ajudá-lo a não voar. Não voe, não se disperse, não atrapalhe o culto do irmão que está do lado com suas conversas, mas mantenha-se focado no que Deus tem para nós nesta noite. Nós já oramos, nós já louvamos, agora Deus vai falar conosco por meio de sua palavra. Então mantenha-se focado no que Deus tem para nós nessa noite. Atos 16, versos 16 a 26. Eu vou ler os versos pares, a igreja assentada como está, os versos ímpares. Vamos iniciar. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. E, levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Amém, irmãos? Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, nós te louvamos pela tua palavra, que é a lâmpada para os nossos pés, que teu Espírito Santo esteja avivando a tua obra em nossos corações, que teu Espírito Santo leve nossos pensamentos cativos em obediência à tua palavra, que teu Espírito Santo quebre cadeias e grilhões interiores, para que possamos estar inteiros na tua santa presença, para que possamos meditar na tua palavra e que possamos sair daqui com a porção dobrada do Senhor para nós nessa noite. Que teu Espírito Santo fortaleça a nossa fé, aumente cada vez mais em nós a certeza e a convicção do teu chamado para as nossas vidas, para que assim possamos, ó Pai, independente das dificuldades, louvar e glorificar o Senhor através de nossas vidas, através de cada momento que experimentamos nessa nossa caminhada terrena. Assim oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, igreja? Queridos irmãos, esse texto é um texto riquíssimo e nós poderíamos meditar sobre vários aspectos, sobre vários enfoques que poderíamos dar a partir desse texto. Nós poderíamos, por exemplo, a partir do verso 17, meditar sobre a verdade revelada na boca de um endemoniado. Você sabia que um endemoniado pode revelar uma verdade bíblica? Sim, nós poderíamos meditar sobre isso nessa noite.
Inclusive seria um tema importante que nos dias de hoje, muitos falsos mestres e falsos profetas trazem revelações bíblicas verdadeiras ou revelações pessoais por meio de espíritos adivinhadores para enganar os incautos, para enganar as pessoas ingênuas, para enganar aqueles que não conhecem as Escrituras e assim extorquir-lhes a fé. Isso é algo muito comum nos dias de hoje. Espíritos adivinhadores enlaçando, fascinando e prendendo mentes cativas em mentiras, em distorções da palavra. Poderíamos meditar sobre isso, mas não é disso que vamos falar nessa noite. Poderíamos também falar a respeito de como que a verdadeira pregação do Evangelho abala as estruturas econômicas de uma cidade idólatra. Já parou para pensar nisso? Nós poderíamos dar esse enfoque a partir desse texto, mas não é disso que nós vamos meditar nessa noite. Nós também poderíamos falar sobre como a obra evangelística torna inimigos em amigos. Mas não é sobre isso que nós vamos meditar. Nós vamos meditar nessa noite num aspecto que encontramos estabelecido em praticamente todas as cenas, todos os momentos em que os servos de Deus são surpreendidos, tocados ou agraciados com os milagres da parte de Deus. É disso que nós vamos falar nessa noite. Um aspecto, um princípio que está por trás de todos esses momentos em que os servos de Deus são agraciados com o milagre da parte do Senhor. Todos nós queremos vivenciar milagres, queremos experimentar o poder de Deus durante momentos críticos da nossa caminhada. Amém ou não amém? Verdade ou mentira? Quem não quer um milagre de Deus na sua vida, levanta a mão. Ninguém levanta. Só não quer um milagre, não, minha querida? A irmã não entendeu. Quem não quer um milagre de Deus? Todos nós queremos. Quando nós passamos por crises familiares, crises de saúde, crises conjugais, crises de relacionamento, desemprego, enfim, problemas políticos na nação, problemas no ministério, problemas de comunhão, enfim, seja qual for o problema, nós sempre esperamos o milagre da parte de Deus. Nós sempre esperamos a intervenção do poder de Deus em nossas vidas. E é esta necessidade que torna o tema, o assunto que vamos explorar nessa noite tão importante para a sua caminhada cristã, para a nossa caminhada. Mas às vezes, ou melhor, na maioria das vezes, nós não nos preparamos ou não sabemos tirar o melhor proveito do processo que antecede o milagre de Deus. E por isso, não recebemos o milagre. Por isso não vemos o milagre. Ou com as palavras do texto que nós lemos, nós muitas vezes não sabemos passar pela noite que antecede o milagre. A noite que antecede o milagre. Nós muitas vezes não sabemos passar por essa noite. E por que não sabemos passar pela noite que antecede o milagre? Porque vivemos em uma época em que o fast food, o para ontem, o para já, o para agora, tem sido aquilo que norteia a nossa perspectiva de vida. Aquilo que poderia atender às nossas necessidades para ontem, imediatamente, tem tomado o coração e a mente das pessoas. E por isso não sabemos mais vivenciar, passar pelas várias etapas da vida de forma sábia, de forma a tirarmos o melhor da noite que antecede o milagre. Eclesiastes revela para nós que debaixo do sol há tempo para todas as coisas, mas infelizmente, até mesmo dentro da igreja, nós somos tomados pelo imediatismo e queremos pular etapas, queremos burlar processos que nos levam a um amadurecimento espiritual e assim ignoramos completamente o princípio que alicerça a noite que antecede os milagres.
Queremos milagres, mas sem experimentar as noites que os antecedem, sem passar por essas noites. Alguém aqui já viu aquele filme Clique? Um filme de comédia, Clique? Onde o ator principal, que é um comediante, um personagem, recebe um controle remoto universal, cósmico. E ali, ele utiliza aquele controle remoto para pular as etapas de sua vida que mais são chatas ou que são dolorosas. E muitos de nós queremos viver a nossa caminhada dessa forma, como se apertássemos um controle remoto e pulássemos etapas, pulássemos as noites espirituais, pulássemos os sofrimentos da vida. E nós sabemos que isso é impossível. E se olharmos para as vidas de Jó, José do Egito, Daniel, Paulo, Pedro e tantos outros servos de Deus escritos nas Escrituras, se olharmos para a vida desses irmãos, vamos perceber que em todos os casos, houve um aspecto, um princípio claramente estabelecido na vida desses servos, que nós precisamos aprender e que nós precisamos praticar durante as nossas noites espirituais. Será que Paulo achou que as circunstâncias lhe seriam favoráveis porque ele estava servindo a Deus Todo-Poderoso? Porque ele teve um encontro sobrenatural com Cristo? Será que ele achou que as circunstâncias lhe seriam favoráveis, seriam fáceis, que tudo daria certo em sua caminhada? Ao servir a Deus? Que ele não passaria por lutas e provações? Será que ele tinha esse pensamento errado em sua consciência? O verso 16 diz... Olha o que o verso 16 diz. Aconteceu que indo nós para o lugar de oração, eles foram tomados por uma situação que os levaram à tortura e à prisão. Eles não estavam indo para o Mineirão, eles não estavam indo para a balada, eles não estavam indo para um clube, eles não estavam indo para um momento de descanso e lazer. Eles estavam indo para um lugar de oração. E foram tomados por uma situação que os conduziu à tortura e à prisão. Irmãos, nós precisamos discernir o mover de Deus a nosso favor. Ainda que esse mover de Deus seja em meio a desafios, seja em meio às nossas lutas, seja em meio às noites que experimentamos e que experimentaremos. Precisamos perceber o mover de Deus para que as nossas noites espirituais, as nossas noites na vida sejam um trampolim e não uma âncora em nossa vida. Percebe a diferença? As suas lutas precisam ser na sua vida espiritual um trampolim que te aproxima mais do Altíssimo. E não uma âncora que te enfia, que te enterra, que te puxa para baixo. O salmista, lá no Salmo 127, nos diz que aqueles que estão firmes no Senhor, a estes, os amados do Senhor, a estes Deus os agracia enquanto dormem. Aqueles que estão firmes no Senhor, a estes Deus agracia enquanto dormem. Nós estamos sofrendo com uma geração de crentes que não sabem vivenciar as lutas, não sabem vivenciar as noites que antecedem os milagres. Uma geração de crentes que vivem debaixo do lema, eu mereço ser feliz. E qualquer coisa que foge do nosso controle, que mexe com a nossa satisfação, que altera o nosso contentamento, nos abala, nos abate. Ao experimentarmos qualquer tipo de dificuldade, nos desesperamos, ficamos incrédulos, ficamos desconfiados em relação ao Deus estar conosco. É assim que respondemos muitas vezes diante das dificuldades da vida. Paulo e Silas tinham tudo para, no mínimo, passar por essa noite gemendo e tremendo de dor. Eles tinham tudo
para no mínimo passar aquela noite gemendo e tremendo de dor. Mas eles escolheram vivenciar aquela noite de aparente derrota, de angústia e dor, não se achando injustiçados ou abandonados da parte de Deus, mas eles escolheram passar por aquela noite de uma forma diferente. Veja o verso 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Eles tinham tudo para passar por aquela noite gemendo e tremendo de dor. Foram açoitados e foram lançados no cárcere. Poderiam estar ali gemendo e tremendo de dor. Mas escolheram passar aquele momento orando e louvando a Deus. Em Atos 12, versos 5 e 6, nós encontramos uma situação semelhante com o apóstolo Pedro. Pedro também foi encarcerado. Enquanto ele estava sobre algemas, preso, a igreja toda estava reunida, não perplexa, não abatida, não desanimada, mas orando e buscando a Deus. O que ocorre? Naquela mesma noite, Deus envia um anjo e solta Pedro de uma forma maravilhosa. Atos 12, versos 5 e 6. Irmãos, nos momentos de lutas, no momento que vivemos nossas noites espirituais, precisamos buscar a Deus com mais entrega, com mais fé. Este é o princípio, este é o aspecto que encontramos em cada cena de milagre, onde servos de Deus estão passando por situações difíceis, ao invés de se entregar às circunstâncias, eles buscam a Deus com mais fervor, buscam a Deus com mais oração, com mais confiança. Este é o aspecto estabelecido. E nós precisamos, nesses momentos de noite espiritual, independente do tamanho da sua noite, buscar a Deus com mais intensidade, com mais perseverança, com mais continuidade. E nós precisamos pedir a Deus: Senhor, feche os meus olhos carnais e abra os meus olhos espirituais para que eu possa ver o agir do Senhor. Meus irmãos, nós precisamos parar de olhar para as circunstâncias, para as dores dos açoites, para a cadeia que nos prende, e precisamos pedir: Senhor, feche os meus olhos carnais e abra meus olhos espirituais para que eu veja o agir do Senhor. Paulo e Silas escolheram orar e louvar a Deus. Escolheram, ao invés de lamentar e chorar, sentir a dor, escolheram buscar a Deus com oração e adoração. Sabe por que temos tantas dificuldades? Ou sabe o que vai facilitar para nós entendermos o que Tiago, capítulo 1, nos ensina? Tiago, capítulo 1, verso 2, nos ensina isso. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Sabe o que vai facilitar a nossa compreensão desse ensino bíblico? O que facilita a nossa compreensão e a prática desse princípio, ter alegria ao passarmos por várias provações, é quando entendermos profundamente que você não é uma opção, você é o propósito de Deus. Já parou para pensar nisso? Você é o propósito de Deus, você é o alvo do amor de Deus. Jesus Cristo, quando nasceu nesse mundo, quando veio a esse mundo, Ele não te chamou como uma última opção. Ele não veio procurar uma pessoa e, ao não achar essa pessoa, falou assim: vem você mesmo, Marcilene, vem você mesmo, Bia, vem você mesmo, Milton, vem você mesmo, Bruno, porque eu não achei quem eu procurava. Você não é uma opção, você é o propósito de Deus, você é o propósito do amor de Deus. Jesus Cristo veio para me resgatar e te resgatar. Quando nós entendemos essa verdade profundamente, nós vamos passar por nossas noites espirituais com mais tranquilidade, com mais perseverança, com mais fé. Porque nós não somos uma opção, nós somos o alvo do amor de Deus.
Nós somos o propósito de Deus. E hoje Deus está falando comigo e contigo nessa noite, para que você compreenda que você não é mais um em meio à multidão, mas desde o início, você foi o propósito de Deus. Deus te amou de tal maneira que enviou Jesus Cristo para te resgatar. Desde o início, você foi o propósito de Deus. Você crê nessa verdade? Amém ou não amém? Irmãos, nós somos o propósito do amor de Deus. Nós não estamos aqui por acaso. Jesus veio para nos resgatar. E isso precisa mexer com a nossa perspectiva de vida, com a nossa visão de mundo. Paulo e Silas entenderam isso muito bem. E nós precisamos entender essa verdade de forma profunda. Nós precisamos entender isso de forma profunda. Por isso, a palavra de Deus nos exorta continuamente a vivermos em verdadeira comunhão, em verdadeira unidade, em verdadeira mutualidade, como ministramos domingo passado. Porque eu sou o propósito de Deus, você é o propósito do amor de Deus, nós somos o propósito do amor de Deus. E por isso nós precisamos enxergar uns aos outros como sendo esse propósito. E assim, nós nos entregamos a essa comunhão, nós nos entregamos à fé, nós nos entregamos ao fato de que Deus não permite que passemos por nenhuma luta da qual não poderemos superar, porque Ele nos conduz, porque Ele nos ama, porque Ele zela por nós. Amém, irmãos? Nós precisamos entender essa verdade. Quando nós nos desesperamos diante das lutas, é porque nós nos esquecemos que o amor de Deus nos alcançou. E se nos alcançou, não é para nos perder diante das dificuldades da vida. É para nos fazer superá-las, nos fazer perseverar, nos levar até o final da jornada, até o final da caminhada. Nós precisamos entender que somos o propósito de Deus. E também que somos chamados por Deus para continuar alcançando aqueles outros pessoas que são o propósito de Deus. Por isso a obra evangelística é tão urgente. Assim como Deus me alcançou, porque eu sou o seu propósito, há muitos outros que precisam ser tocados pelo amor de Deus. Por isso a obra evangelística é tão urgente. Paulo e Silas entenderam isso muito bem e não se deixaram abater, mesmo diante da possibilidade de prisão. E nós vemos na história de Paulo que ele passou por muitas outras dificuldades. Essa não foi a primeira e nem foi a última. O problema, irmãos, é que durante as noites nós nos esquecemos dessa verdade. O problema é que no dia a dia, nós esquecemos do propósito de Deus em nossas vidas. E nos deixamos levar pelos afazeres da vida, pelas dificuldades do dia a dia, nos deixamos levar pelas necessidades da vida. E por isso, muitas vezes, tratamos as coisas de Deus de forma tão superficial, banalizamos o propósito de Deus em nossas vidas e nos tornamos infrutíferos em sua obra. Você é o propósito de Deus. E suas lutas, suas noites, precisam ser vividas dentro deste propósito, para que o milagre de Deus se estabeleça. O maior de todos os milagres nós já alcançamos, que é a salvação em Cristo Jesus. Alguns teólogos afirmam que o poder que Deus desprendeu para ressuscitar Jesus no terceiro dia, é um poder de mesma intensidade que Ele desprendeu para nos tirar das trevas para a luz, para nos fazer nascer de novo. Porque você é o propósito de Deus. E se Deus emprega tamanho poder para nos reconciliar consigo, Ele não vai cuidar de você nos momentos de suas lutas, nos momentos de suas aflições? Óbvio que sim. Ele está no controle, Ele está cuidando. Quando nós vivemos as nossas noites espirituais em confiança, em verdadeira entrega, em verdadeira adoração a Deus,
outras vidas também são impactadas. Olha o verso 26. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todas. Meu querido e minha querida, precisamos acordar. As nossas noites espirituais não são apenas para nos amadurecer, não são apenas para serem superadas e experimentarmos o poder de Deus, mas são também para tocar em outras vidas, são também para impactar outros corações. Quantas vidas conheceram o Evangelho através da sua existência? Até hoje. Quantas vidas conheceram o verdadeiro Evangelho de Cristo através da sua existência, através do seu testemunho? Seja o seu testemunho particular, pessoal, o seu investimento pessoal em discipular pessoas, ou seja, o seu investimento no grupo familiar. Quantas vidas conheceram o poder de Deus através de você? As nossas noites também nos servem, não somente para nos amadurecer, não somente para nos aproximar de Deus, mas também para impactar outras vidas, para testemunhar, qualificar a respeito da nossa fé. Meu Deus é maior do que os meus problemas, meu Deus é maior do que as minhas lutas, meu Deus é maior do que as minhas noites. E foi isso que Paulo e Silas testemunharam naquela prisão. Em meio a dores por causa do açoite, poderiam estar desconsolados por causa da prisão, mas não. Escolheram passar por aquela noite orando e louvando. E enquanto eles faziam isso, todos os presos e carcereiros ouviam a sua oração e ouviam a sua adoração. E como resultado, todos foram livres e o carcereiro se converteu a Cristo. Ele e toda a sua casa. As suas noites precisam também impactar outras vidas. E isso acontece naturalmente. Quando as pessoas nos veem superando as nossas limitações, superando as dificuldades em oração, com fé, perseverando na obra do Senhor. Isso acontece. As vidas são impactadas. Eu te pergunto novamente, quantas vidas conheceram o Evangelho de Cristo através de você, até agora? Quantas vidas foram impactadas por meio do seu testemunho até hoje? Nós esquecemos o propósito de Deus. Nós nos esquecemos que somos o alvo deste propósito, deste amor de Deus. E nos esquecemos que somos chamados para alcançar outros que também são o propósito de Deus. Paulo e Silas estavam na prisão porque lutavam pelo propósito de Deus. E naquela noite, em que tinham tudo para duvidar, desistir, tudo para dizer que não valia a pena, e a gente às vezes fala isso, será que vale a pena mesmo? Liderar um grupo familiar? Será que vale a pena visitar? Será que vale a pena estar orando pelo irmão? Será que vale a pena estar orando pelo meu cônjuge durante todos esses anos? Será que vale a pena estar orando pelos meus filhos? Será que vale a pena perseverar em santidade enquanto muitos estão fazendo tudo o que querem e envergonhando o Evangelho de Cristo? Muitas vezes nós fazemos essas perguntas. Será que vale a pena? Está todo mundo fazendo igual ao mundo? Por que eu não? Paulo e Silas entendiam que valia a pena. Por isso, em meio a cadeias e depois daqueles belos açoites e muitos açoites, eles oravam e adoravam. Eles não atrapalharam o propósito de Deus em suas vidas. Eles estavam em sintonia com o propósito de Deus em suas vidas, alinhados com o propósito de Deus em suas vidas. E assim, de forma sobrenatural, foram soltos, testemunharam o poder de Deus. Oravam, louvavam, manifestaram a sua fé em meio às lutas, em meio às dificuldades. Meus queridos, em meio a uma noite dura, dolorosa, injusta, que antecedeu a um milagre maravilhoso, completo e definitivo.
A noite que antecede o milagre não pode ser uma noite vivida para resmungar. A noite que antecede um milagre não pode ser uma noite na qual nos afastamos da igreja. A noite que antecede o milagre não pode ser uma noite de murmurações, de reclamações, ou de questionarmos a justiça de Deus, o amor de Deus. Não, a noite que antecede o milagre é uma noite que deve ser vivida buscando a Deus em fé, em oração, em comunhão com os santos, em santidade, em perseverança cada vez mais disposta a seguir em frente. É assim que devemos viver as nossas noites espirituais. E somente assim experimentaremos o poder de Deus. Somente assim testemunharemos o Deus que é grande, que é maior do que qualquer cadeia, que é superior a qualquer carcereiro. Só assim testemunharemos a respeito deste Deus maravilhoso. A palavra de Deus diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. Ainda que você não entenda a noite que você tem passado, saiba que o Senhor é contigo. Saiba que você é o alvo do amor dele. Ainda que você não entenda este momento que você tem vivido, persevere em oração, em adoração, em comunhão com os irmãos da fé. Persevere, fique firme. Porque esse é o único meio para um cristão passar por suas tribulações. Esse é o único meio de um cristão passar por suas lutas e ser agraciado pelo Pai. Porque o Pai derrama sua graça sobre aqueles que são firmes nele. Por isso o salmista diz que o Pai dá aos seus amados enquanto dormem. Enquanto estamos firmes, alicerçados no Senhor, Ele está trabalhando a nosso favor. Quando nós enxergamos o milagre, é porque Ele já estava trabalhando há muito tempo a nosso favor. Já estava trabalhando. Então, meus irmãos, Paulo, Silas, entenderam isso muito bem. Por isso a possibilidade de cadeia não os impediam de levar o Evangelho de Cristo a outras pessoas. Quando estamos dentro do propósito de Deus, a noite que antecede o milagre tem tempo e hora para acabar. Pois o Senhor nos diz com todas as letras que Ele vai nos guiar, que Ele está conosco até a consumação dos séculos. Amém, irmãos? Coloque essa verdade no seu coração, viva a partir dessa expectativa, viva a partir dessa percepção. Você é alvo do amor de Deus, você não é uma opção nas mãos de Deus, você é o propósito do Senhor. A noite que antecede o milagre é para ser vivida em fé, em perseverança, na comunhão dos irmãos, em oração e adoração. Somente assim vamos superar essas noites, testemunhando a grandeza de nosso Deus, testemunhando que o nosso Deus é uma verdade em nossas vidas, sendo impactados, amadurecendo e mais, impactando vidas. Amém, meus queridos? Feche os seus olhos, coloque-se diante do Senhor. A pergunta que eu fiz é uma pergunta de extrema necessidade. Quantas vidas foram impactadas até hoje por intermédio do seu testemunho? E o nosso testemunho impacta as pessoas em meio às lutas, às dificuldades, às noites que antecedem aos milagres. Não desvalorize as noites que você tem vivido. Elas são trampolim, mas podem se tornar âncora na sua vida, se não estivermos vivendo segundo a expectativa e perspectiva do reino de Cristo.